porque eu acho que o problema nosso é essa questão física de ficar sentado o dia inteiro, todos os dias da tua vida. Isso é uma coisa que qualquer médico do mundo vai dizer, não faça isso nunca. E além disso, tem o pior, que para mim é a pressão psicológica, assim, tu tem um filme inteiro nas tuas costas. E tu tem que fazer aquilo ficar bom, senão tu é incompetente, assim. Eu tinha um amigo que já trabalhava mais na área, nós tínhamos um grupo de cinema, adolescente, assim, quando a gente fazia aqueles filminhos vagabundos. E aí, meu amigo pegou um trabalho de fazer um making-off de uma campanha publicitária no Rio Grande do Sul. E aí, no último dia ele falou que não podia ir. Aí eu falei, então eu vou, a gente estava sempre junto. Fui lá, filmei o making-off, e aí alguém, teoricamente, ia editar, mas aí essa pessoa desapareceu, sei lá o que aconteceu. Aí eu falei, vou editar eu mesmo para não me queimar, né? Aí fiquei editando, assim, trabalhava de dia e fazia outra coisa. E editava de noite, e aí quando apresentaram a campanha, era uma rede varejista do Rio Grande do Sul, aí a campanha foi um fracasso, assim, o making-off foi um mega sucesso. Aí que o diretor falou, olha, tu não quer editar comigo, porque a gente está precisando, não sei o quê. Teve um paulista que, em determinado momento, apareceu lá no Rio Grande do Sul, trabalhou na produtora que eu trabalhava, e aí ele ficou, sei lá, 1 ano lá, e depois voltou para São Paulo. E aí eu era já um editor importante no Rio Grande do Sul, assim, em termos de publicidade, eu era um cara reconhecido, porque isso passaram alguns anos, né? Mas eu sempre tinha essa coisa de querer fazer cinema, e lá no Rio Grande do Sul realmente é praticamente impossível, né? E aí quando ele voltou para cá, ele foi trabalhar numa produtora, esse menino foi trabalhar numa produtora, e nessa produtora, o dono da produtora tinha rodado um curta. Aí o menino falou, olha, eu conheci um editor muito bom lá no Sul, acho que se fosse tu, devia chamar ele para tentar fazer esse curta. O cara gosta muito de cinema, quer fazer isso. E aí foi isso, assim, na verdade o cara me ligou, eu falei, eu não tenho intenção de morar em São Paulo, mas tenho interesse de fazer cinema, então se eu puder fazer só esse projeto aí ele topou. E foi isso, assim, eu vim fazer o curta, fiz, foi super legal, assim, porque era um curta realmente problemático. Só o primeiro corte deu 1 hora, para curta é um absurdo, né? E tinha rodado tudo com 4 câmeras, era um sem fim de material absurdo, era uma bagunça, era um pesadelo. Chegando em São Paulo, você continuou com o Poiar, continuou na publicidade ainda, né? Isso, eu vim, na verdade, só fiz publicidade por um tempo. E virei fixo da produtora do Poiar. Como que chamava a produtora? Black Maria. Até hoje ele tem essa Black mesma Maria. produtora. Que foda. Aí continuei trilhando minha carreira em publicidade, né? Sempre em publicidade. Aqui levou muito tempo, né, para fazer outras coisas. Eu fazia muito clipe, que eu fiz muito videoclipe com ele. Mas... Que era um mercado legal. Na época era um mercado muito bom, né? E era legal de fazer também, né? Porque publicidade tem vezes que é legal, tem vezes que não é bom. Videoclipe era sempre bom. Sim. Era sempre um desafio legal, assim, tinha um material bacana, tinha mais liberdade, né? Uhum. Então era uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Assim. E aí teve um diretor que, na verdade, foi o primeiro diretor que eu trabalhei no O2, o Luciano Moura, e virei, assim, eu sempre editava para ele todos os comerciais. E chegou em determinado momento, acho que em 2008, que ele foi fazer uma série. Aí ele me chamou, que foi Filhos do Carnaval. Foi o primeiro, assim, trabalho mais importante, assim, em termos de dramaturgia que eu fiz. E foi bom, porque foi com o Luciano, que é um cara que a gente já tinha uma relação há muito tempo, a gente se dava muito bem, a gente trabalhava muito bem juntos. Então, fui para o Rio fazer essa série, foi uma experiência incrível, assim. O trabalho acho que ficou muito bom. Assim. Na época tinha muito... É que hoje em dia a coisa parece que é mais simples, mas na época tinha muito pouco seriado. Sim. Era muito raro existir um seriado brasileiro. Sim. A HBO fazia um ou outro, lembro, tinha uma época que tinha por ano o Mandrake, que faziam no Rio, lá na Conspiração, e o Filhos do Carnaval. Assim, não tinha mais coisas que isso, né? Uhum. E a produção de longas também cresceu muito nos últimos anos, não tinha tantos, assim. Né? Sim, evidente. Né? Mas série nem se fala, série não existia nesse mercado, assim, de séries. Como que você faz, então, Lucas, quando você pega uma cena
seu primeiro contato com ela? Eu acho que a questão, aliás, não só da cena, mas de todo o filme, a questão mais importante é olhar o material bruto, né? Eu acho isso muito importante. Então, para uma cena, mais ainda, né? Então, eu assisto todo o material bruto no tempo que for, tranquilo, e vou marcando os pontos. Eu tenho 2 marcas de 2 cores, né? Marca das coisas que estão funcionando e o marca de uma cor diferente, que é quando tem algo que brilha, né? Que meio que não... que às vezes, quando eu só vou marcando, assim, tudo que eu acho bom, às vezes fica muito marker, né? Então, depois na hora de mexer na cena, especialmente se tem muito material, pode passar, assim. Então, tem coisas que eu marco que é onde acontece a magia. Então, que aí eu marco outra cor. Então é isso, assim, faço uma análise bem cuidadosa, assim, do material. E depois começo, e usando muito, muito as marcações, né? As marcações, justamente que a marcação... Elas estão embaixo, elas acabam formando a espinha dorsal de uma cena. Isso. Porque é aquela coisa do olhar a primeira vez que tu viu, né? Tu nunca mais vai ter aquele impacto da mesma maneira que a primeira vez que tu viu um material bruto, assim. Nunca mais, durante todo o resto do filme, tu vai ter que tentar ainda te apegar um pouco a isso, assim. Aquilo que tu vivenciou a primeira vez, assim. Hoje eu tento chegar o mais rápido possível no primeiro corte, mesmo que não esteja tão perfeito, algumas cenas claramente não estão prontas, porque hoje eu acho muito mais importante enxergar o global, e até pelo jeito que o global vai interferir nas cenas, né? Assim, porque às vezes eu estou editando uma cena, eu só quero que ela fique legal, com bons cortes, que ela está com um ritmo bom, não sei o quê. Mas no fundo não é isso que precisa para o filme, entendeu? Quando eu enxergo já o primeiro corte, as coisas saltam aos olhos, né? Começa a ver perfeitamente o que funciona, o que não funciona, por que tal cena não funciona, para que ela serve, né? Que é eu acho uma questão bem importante da gente tentar entender para que essa cena está no filme, assim. Não só ver se ela está boa, se ela está bem editada, mas ter uma preocupação um pouco maior, assim. Quais são os critérios que você usa para saber aquilo que funciona, aquilo que não funciona no filme? Então, aí vem uma questão que eu acho que é talvez a principal questão do processo de montagem, que é a capacidade de enxergar as coisas com um olho fresco, né? Um olho virgem, assim. E isso é, para mim, o maior desafio de todos os filmes, né? Tu acaba vendo aquilo tantas vezes que tu perde a referência e tu perde aquele olhar, aquele primeiro olhar do material, que é algo fundamental, assim. Até por isso eu, hoje em dia, bato o pé para, assim, a não ser, claro, que o diretor diga que eu me obrigue, para não assistir muitas vezes coisas coladas. Evitar ver o máximo possível o filme inteiro, ou mesmo... Antes eu fazia, eu lembro nos primeiros filmes, de ver 15 cenas juntas, assim. Então via, só para ver se estava ficando legal. Não tinha muita função para o filme, era só para ver como é que estava ficando. E isso hoje que a gente fica mais maduro, eu vejo que eu acho um erro é uma palavra ruim, né? Mas na minha visão é inadequado, assim. Eu acho que quanto mais a gente puder evitar de ver o filme inteiro, mais a gente vai ser tocado por aquilo, assim. Você acha que você manja de dramaturgia? Porque isso é uma ciência, né? Que se aprende, tem escola, Stanislavski, sei lá, no teatro, eu acho que né? é que eu acho difícil falar eu manjo, é complicado, assim. Mas não é isso que você precisa. Mas é isso que eu busco, forte. digamos assim. É isso, para mim isso é o mais importante. Isso é a questão número 1, assim. E como vem esse conhecimento? Então, essa é uma questão meio sem resposta, assim. Eu costumo falar também para o pessoal mais novo que vem pedir conselho, de dizer que o pessoal em geral procura muito livro de edição, né? Eu acho, tá legal, lê aí, mas não foca nisso, assim. Tenta focar, para mim, no que é mais importante, que é a história, né? Que é a dramaturgia. Eu me acho um contador de histórias, assim. Então, para contar uma história, eu acho que quanto mais eu souber de narrativa no sentido clássico, melhor, entendeu? Se tu puder ler todo Shakespeare, é excelente, assim. Se tu puder estudar literatura, sabe? Eu acho isso aprendizados mais importantes do que ler um livro de edição. Assim, não, os dois são importantes, mas tipo, no fundo, o roteiro, né? Eu acho uma coisa fundamental, né? Roteiro deveria ser para mim a coisa número 1, assim, de quem estuda edição, é tentar entender de roteiro.
Agora, como se entende roteiro é complicado. É Não, difícil, mas o que assim, que é você uma está coisa... querendo dizer com entende de roteiro é... Não, porque o roteirista e o montador fazem a mesma coisa, assim. Eles narram a história no sentido mais... Eles que se preocupam com estrutura, com narrativa, na maneira que as informações estão sendo contadas, com os personagens. Então, em geral, eu leio livros de roteiro e me bate muito, assim. Bate muito, assim, as coisas que eu vivo no dia a dia, as coisas que um roteirista vive, assim. De buscar soluções para problemas e tudo mais. Eu acho que é fundamental, assim, o trabalho com áudio. É algo que não era tão comum até um tempo atrás, né? O editor não fazia tanto isso. E hoje a gente ganhou mais um trabalho, né? O que é uma questão, assim, porque os cronogramas não aumentaram, assim, é nosso trabalho que aumentou, assim. Hoje em dia se exige que o áudio já esteja bem bom numa edição, tanto como referências de música, como em qualidade de som. Isso, eu sempre gostei de fazer isso, assim, para mim sempre foi muito natural, mas é um trabalho a mais, né? O que é difícil. Eu entendo gente que evita se meter muito, assim. Mas eu não consigo, é da minha natureza, assim. E eu levo para mim como uma das fases mais importantes, assim, procurar música e especialmente usar a música, que para mim eu acho que é uma das principais questões do editor, assim. Apesar de que tem uma pessoa que faz isso, que é o compositor, eu acho que as coisas precisam estar guiadas dramaticamente, assim. Ponto de entrada e ponto de saída são questões muito importantes. O desenho da música. Eu sempre repito uma coisa que é meio tosca, mas eu acho que é importante como raciocínio, que eu falo pro diretor, olha, eu não me importo que instrumento tu vai usar depois. Se quiser usar guitarra, acordeão, piano, o que for. Eu só assim, eu só sugiro que respeite essas marcações que a gente trabalhou muito tempo nelas. Muito tempo. Que essas marcações estão aqui para criar determinado sentimento, né? Não estão aqui porque deu na telha, assim. Que é engraçado, você comentou isso que é uma designação que acabou sendo do montador. Sim, sim. Eu não consigo entender por que essa designação não é feita pelo compositor. Por que raios, quando a gente lê um roteiro, o montador, ele pensa nos climas, no desenvolvimento. Por que um compositor, quando lê o roteiro, não pensa sonoricamente esse trabalho e propõe coisas, uma vez que ele tem uma biblioteca de 2.000 trilhas que está controlada? Porque o ofício dele... Assim, nos Estados Unidos não é assim, né? Lá existe esse profissional, se chama Music Editor. É um cara que ajuda muito no filme. Ele propõe coisas... Mais do que isso, ele edita músicas para cair tudo num determinado momento. Então, às vezes eu dava para ele, olha, essa música é muito boa, que eu já tinha escolhido a música, mas eu preciso que ela cresça aqui, que ela pare aqui, e o cara ia lá, entregava a cena pronta, assim. Então, é um trabalho muito importante. Impressiona a gente até hoje não fazer isso aqui, assim. Eu acho um desafio absurdo, assim, enorme, muito grande mesmo, assim. E eu sou uma pessoa questionadora, assim, eu não sou uma pessoa muito fácil, assim. Eu incomodo, assim, se eu tenho muita convicção, eu incomodo bastante, assim. E acho que todos deveriam incomodar, na minha visão. Eu acho, tinha determinado filme, eu comecei a ter muito problema com isso, de questionar muito as decisões. E aí eu dei uma diminuída, mas aí por acaso me caiu um texto do Sam Mendes, o diretor do Beleza Americana, que era razões para escolher um colaborador num filme. E aí a número 1 era escolha alguém que te questione. Depois tinha outros motivos, relação pessoal, não sei o que, visão, enfim. Mas assim, por que eu acho tão importante que eu questione o diretor? Porque... Primeiro que, mesmo que a pessoa tenha convicção, eu acho que se a pessoa de fato está preocupada com o filme, ela vai pelo menos parar para pensar. Então ela pode parar para pensar e dizer, não, é isso mesmo, eu tenho convicção no que eu estou fazendo. Mesmo que isso aconteça e continue exatamente igual como estava, ainda assim eu obriguei ele
a fazer um novo questionamento sobre o que ele está fazendo. E a questão autoral para você, eu digo assim, autoral, vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Quando você está muito afeiçoado por uma cena que você montou de um jeito e... Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Tem coisas que até hoje eu não engoli. Assim, eu tenho convicção mortal e levarei para o caixão minhas convicções. Mas assim, aí vai um pouco assim, mesmo que eu saiba que seja um defeito, aí eu tenho que respeitar a hierarquia, né? A pessoa diretora, eu vou até um certo ponto. Às vezes vou 2 vezes até um certo ponto. E aí depois é isso que eu posso fazer, entendeu? E teve uma coisa que você comentou também, que cada filme é um filme, né? Toda vez, por mais experiência que você tenha, não adianta. Você vai entrar num novo filme... E tu vai cair, tu vai te dar um pulo no escuro de novo. Assim. Mesmo assim. Porque mesmo um filme com assunto parecido pode ser completamente diferente. Tu pode ter atores ruins, ou pode ter tudo bom e mesmo assim o filme não ficar bom. É difícil fazer filme bom. É bem difícil. Lucas. Mas enfim, não acabar triste é ruim. Né? Não é. Como eu estava te falando... Vou te falar, meu. Puta produção difícil. Queridão, foi um tesão. Pô, legal, meu velho. Deixa gravando um pouquinho e tirar aí o microfone.